Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. E de repente você pergunte, mas quem não conhece Jesus? Pastor, todos conhecem Jesus. Amados, infelizmente isso foi declarado a todos e foi até imposto em forma de imagem, como se Jesus fosse uma estátua com uma fisionomia de mulher, uma fisionomia carente, uma fisionomia deficiente, angustiada, cheia de dor. Não, Jesus era um homem forte, valente, um homem guerreiro, um homem temente a todas as coisas do princípio da palavra, o próprio Deus, um homem que veio até nós, passando pelas dores que um homem passa, conhecendo as coisas que um homem natural passa. O próprio Deus veio como homem. Mas, amados, ele nunca pecou, nunca errou. Então, este Jesus ressurreto que veio até nós, ele não é uma fisionomia abalada, uma estrutura abalada, como uma fisionomia de uma mulher. Mulher é mulher, homem é homem, amados. Jesus era um homem de face que não agradava aos escribas, aos fariseus e nenhuma outra pessoa, porque a palavra de Deus diz que a fisionomia de Jesus não era agradável ao homem. Então nós precisamos entender que Jesus não era um homem com olhos azuis e cabelos loiros ou claros, né? Ou um cabelo perfeito, liso, como se fizesse um tratamento. Não, ele tinha o cabelo propício àquele tempo, né? Cabelos que estavam expostos ao tempo, ao vento, ao pó, à poeira, e como nós sabemos que o que acontece com o cabelo exposto ao tempo, ao vento, ao sol forte, por isso usavam aquelas vestimentas que cobrissem a maior parte do corpo, a cabeça, para se protegerem do sol. Então Jesus, amado, ele era um homem normal, veio como um homem normal até nós, cumpriu como um homem normal, mas sem pecado, puro, perfeito, porque era o próprio Deus. Então, a palavra de Deus em João diz algo tremendo, que eu quero compartilhar com os amados, que diz no capítulo 8 de João, no versículo 32, um versículo tremendo, poderoso, a qual ele é declarado lá na igreja sempre, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que este conceito de conhecer a verdade e a verdade vos libertará? Você realmente, amado, entende o que esse texto, o que esse versículo está dizendo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade está instituído, está determinado como a verdade absoluta, perfeita, que está vinculada à palavra de Deus. Esta é a verdade absoluta e perfeita. E a verdade perfeita, ela sempre prevalece, mesmo que a inverdade esteja querendo tomar conta da situação, mesmo que os preceitos e os conceitos humanos estejam enraigados e instituídos em determinada situação, mesmo que a ciência declare de outra forma ou institua de outra forma, no momento oportuno da revelação da verdade, quando conhecereis a verdade vos libertará, estes conceitos que tentaram sufocar a verdade, tentaram manipular a verdade, tentaram ser na tua vida o conceito estabelecido de regra, de valor e absoluto e pleno, quando não é. Agora, quando conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo claramente, esta verdade está em Cristo através do Evangelho, da palavra de Deus, através da Bíblia, através daquilo que é puro, verdadeiro, único, aquilo que é princípio de Deus, aquilo que foi estabelecido por Deus. E quando esta verdade chega até mim, e eu me rendo a esta verdade, porque muitos leem a palavra e não se rendem. Por quê? Porque existe um contexto para esse versículo. E o contexto nós já vamos ler. Então o texto do capítulo 8 chega ao versículo 2 dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 31, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E agora ele completa. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Ou seja, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele está dizendo que tudo, amado, tudo que ele declarou, tudo que ele fez por nós, todo o texto e contexto da palavra são inspirados, foram escritos por homens estabelecidos pelo próprio Deus. Então, se esta verdade que liberta me outorga para saber que se eu permanecer na palavra de Deus, aqui ele está dizendo, na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é acreditar plenamente nele, é confiar plenamente nele, entender a sua palavra e vivê-la, porque só ler, amados, tem muitos que leem, discutem a palavra, que tem até textos gravados, tem muitas pessoas que sabem mais, que decoraram muito mais, e se eu for debater com uma pessoa dessa, ele sabe talvez muito mais textos, mas o detalhe é, ele se rendeu a esta palavra e verdadeiramente é discípulo, ou ele só leu para tentar debater com os cristãos? Alguns fazem isso, amados, é perda de tempo. Portanto, ficar diante de um homem que conhece a leitura, a letra, não a palavra, porque não vive a palavra, porque não se rendeu ao evangelho, porque não é discípulo, porque verdadeiramente não foi livre. Então este é um argumentador, é um questionador do evangelho. Quando a palavra de Deus diz que somente sereis discípulos se permanecerdes na palavra dele, e verdadeiramente sereis livres quando a liberdade vem, quando conheço a verdade, porque ela vai me libertar. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, amados, acredito, confio, me rendo a ela, eu sou discípulo e sou livre, mas no versículo 36 é o contexto aqui desse versículo que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, nada está vinculado sem Jesus, é a palavra e Jesus, o único que liberta, o único que tem poder para nos libertar e para nos salvar, porque o justo juiz virá, amados, em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está prestes a voltar. Todas as coisas estão acontecendo, mostrando, dando evidências da volta de Jesus. Agora, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5, 10 anos, nós não sabemos, mas sabemos que está próximo, porque toda a Escritura está se cumprindo em toda a sua íntegra. Cabe a mim e a você, amados, desejar ardentemente entender que se eu permanecer na sua palavra, eu verdadeiramente serei um discípulo, parecido com Cristo. Discípulo é ser parecido com o mestre. E depois diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade que liberta, a palavra de Deus. Através de quem? Através de Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Cristo, o libertador, o ressurreto, o Cristo grande eu sou, o Mestre, o Messias, Emanuel, aquele que veio e que virá em breve, retornará, para que nós possamos conhecê-lo face a face, como ele nos conhece, para que nós possamos nos alegrar, nos regozijar na presença desse Deus Altíssimo que falou que viria e vai voltar, amados. Essa é a nossa confiança plena, mas vai depender de como você está vivendo, amados. Eu não quero te alegrar e ser um falso moralista e dizer para você, olha, se você estiver dessa forma, como está, Deus é um Deus de amor e tudo vai dar certo. Não, eu preciso te confrontar com a palavra dele e dizer que para que você seja discípulo, a palavra está dizendo que eu preciso ser parecido com o mestre. Aquele que estudou e que é parecido com o seu professor, porque buscou intensamente, porque se debruçou ao estudo várias noites, madrugadas, ele se parece com aquele mestre, com aquele professor, porque ele buscou intensamente, e da mesma forma a palavra nos diz, para nós sermos discípulos, nós precisamos permanecer na palavra dele, e para a palavra que é verdadeira, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. E no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo, amados, você pode, você tem a oportunidade
de ser discípulo, de ser livre no Senhor, para que quando o Senhor retornar, em breve, nós possamos estar com Ele, porque, amados, haverá nesse grande dia o juízo. E o juízo estabelece que alguns estarão com Ele e alguns não. E de repente você pode pensar, pastor, Deus não faz acepção de pessoas, isso não é acepção, foi a escolha da pessoa. Não é Jesus separando, é a pessoa se separando de Jesus, porque em toda a sua trajetória ela optou por viver todas as coisas, né? O pecado, a transgressão, a corrupção, o adultério, as drogas, a bebida, todas as coisas foram melhores do que conhecer a verdade e ser discípulo de Jesus. Então, como pode atribuir Jesus na sua infinita misericórdia e dizer, meus queridos, vocês, eu separo porque eu estou fazendo acepção de pessoas, então alguns são bons e alguns são ruins. Não, a escolha foi minha e tua. A escolha é minha e tua. Você pode decidir por continuar da mesma forma que está vivendo, de uma forma dissoluta, de uma vida banalizada, de uma vida sem regras, sem nada, sem Jesus, sem libertação, sem nada. E de repente alguns pensam que são livres porque podem fazer o que querem. E você pode. Jesus outorgou isso. Mas ele deixa claro, a escolha é sua, filho. Eu não vou te obrigar, eu te mostro a verdade, que liberta. Eu te mostro o princípio da retidão de caminhar em excelência. Mas você é que escolhe, filho. Por isso, Deus não é mau, não, quando Ele, no grande dia e no retorno, Ele está dizendo que a opção de escolha é sua, minha e sua. Portanto, nessa noite, amados, que você compreenda e entenda, a decisão de estar com Jesus no seu retorno é somente minha e sua. Eu posso viver o que eu quiser, fazer o que eu quiser, mas eu não te garanto, amados, que você estará com Ele eternamente, se você viver de qualquer forma. Viver banalizando, criticando, condenando o Evangelho, condenando os cristãos, condenando a própria palavra de Deus e não sendo discípulo dele. A opção de escolha é sua, amados. Eu não posso te provar o que acontecerá no grande dia, mas eu estabeleço e falo o que a palavra que liberta nos declara. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Confie no Senhor, amados. Entregue sua vida ao Senhor. E as demais coisas, amados, você verá gradativamente acontecerem na tua trajetória de vida. Simplesmente confie no Senhor, naquele que estabelece coisas poderosas para a glória dele. Que a tua casa seja uma casa de oração, que a tua casa seja uma casa de bênção, que a tua casa seja uma casa de paz, que os teus filhos tenham paz e aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.